quando a gente vai se aprofundando no histórico do homem que tentou matar o Trump, você vai achando mais e mais coisa. Ele não era só um apoiador do Biden que nutria um ódio profundo pelo Trump, como também fez 19 doações para o Partido Democrata, através do Act Blue, que é a plataforma de arrecadação de fundos dos democratas, da esquerda americana. As doações em si foram pequenas, mas a maior de todas foi $25, $144 no total. Mas era mais do que os valores, que não mostra que o sujeito era necessariamente rico, mas mostra que ele era empenhado e constantemente engajado. Então, o conhecimento desse fato e das redes sociais, ele traz luz sobre as motivações do Brian Ruth para tentar assassinar o Donald Trump. E a motivação aqui é política, e que esse cara tem um ódio profundo pelo Trump, que foi confirmado, inclusive, pelo filho dele. Num trecho muito interessante de uma entrevista em que o filho do Ryan Ruth deu ao jornal britânico Daily Mail, e vale a Sueli colocar essa reportagem também no site, ele descreve o pai, né, o filho do Ryan Ruth, descreve o pai como alguém que não é violento, mas também comenta que o pai de fato odiava o Donald Trump, e que ele faz um comentário que é impossível da gente não destacar aqui. O filho do homem que foi preso por tentar assassinar o Donald Trump diz a seguinte frase: meu pai odeia o Donald Trump como qualquer pessoa razoável. Essa é a normalização do ódio ao Donald Trump. Por parte das pessoas que, abre aspas, combatem o discurso do ódio. Então o sujeito não era violento, mas ele entendia que ele precisava salvar a democracia dessa ameaça existencial. Traduzindo a mente desses psicopatas, e aqui eu falo tanto do filho quanto do pai, né, ou dessas pessoas hipnotizadas nesse caso, não acho que o termo psicopata aqui caiba, porque não é uma pessoa desprovida de empatia. É uma pessoa com a visão da sociedade distorcida, é uma pessoa em estado histérico. Essa talvez seja a descrição clínica correta. Né? A pessoa está em estado de histeria. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. E na visão destes histéricos, e na visão dos políticos do Partido Democrata e da esquerda americana, mundial, que incitam esse tipo de ação, do Beautiful People, como é o nome da menina que minhas filhas gostam? Da Taylor Swift, né? O Beautiful People que arrota a democracia, mas pratica o ódio contra quem não apoia as pautas malucas da esquerda. Esses caras pensam da seguinte maneira: para salvar o que eu acho que seja a democracia, de um mal que eu enxergo, eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Então, na verdade, é uma questão, o sujeito acha que é uma coisa virtuosa. E é por isso, né, se traduz em várias atitudes diferentes. É por isso que o Alexandre ganha prêmio de o cara do ano. No mesmo dia que ele derruba o X, ele vai ganhar premiação lá em São Paulo, pelos procuradores, não sei o quê. E no caso do Alexandre, né, como eu estou dizendo, se traduz de forma diferente. Essa atitude de salvar a democracia através de qualquer meio se traduz de forma diferente. No caso do Alexandre, é para prender idoso, é prender mãe de família, que suja uma estátua de batom, né, e diz que ela estava tentando abolir o Estado Democrático de Direito, é censurar jornalista, é jogar o Felipe Martins na prisão e torturar ele psicologicamente até que ele faça uma delação, é ir atrás
da família do Daniel Silveira, da família do adolescente do Oswaldo Eustáquio. É tornar inelegível o maior líder político para milhões de pessoas com base numa firula. Esse é o modo de ação do do Alexandre. No caso do Joe Biden e da Kamala Harris, o caminho é outro, é usar o poder do Estado contra o Donald Trump numa perseguição completamente ilegal para tirar ele das eleições. No caso da campanha da Hillary, foi criado o dossiê, é usar o Deep State. Vale tudo para tirar Bolsonaro e Trump do cenário político eleitoral. Não importa a popularidade deles, porque democracia, como a gente vai ver aqui, não é mais a vontade do povo. Então, no caso do Ryan Ruth, ele não usa os meios do Alexandre. Para ele, o meio é assassinar aquele que, na cabeça histérica dele, é o inimigo da democracia. Porque, afinal, é isso que diz toda a mídia mainstream, as celebridades e os políticos do Partido Democrata. E cada um tem usa os instrumentos que tem para salvar a democracia. O Alexandre tem a caneta. O Biden e a Kamala Harris têm o Deep State. E o Ryan Ruth tinha um fuzil AK-47. Os meios mudam, mas a ideia é a mesma. A ideia é absolutamente a mesma. E o que eles querem dizer com salvar a democracia? Né? O que eles querem dizer com salvar a democracia? Porque essa palavra democracia não significa o que significa para você. Veja, não importa o que você pense do Donald Trump, do Bolsonaro, ou do Pablo Marçal, ou de quem quer que seja. Um candidato que tem uma voz e representa um contingente de pessoas, essa pessoa, ninguém deve ser silenciado, mas em um processo democrático, menos ainda. Alguém que representa tantas pessoas. Ora, democracia não é democratos, né? O governo do povo. A última vez que eu chequei, democracia era a vontade do povo. Mas para eles não, democracia não é a vontade do povo. Não é um governo transparente, não são eleições livres e auditáveis. Eles redefiniram recentemente, e podem reparar, essa é a retórica deles, como democracia, como a vontade das instituições. Saem as pessoas comuns, sai a vontade da maioria preservando o direito da minoria, que é o chamado dilema madisoniano, e entra a vontade das instituições. E quem controla as instituições? A esquerda, uma elite, uma elite, uma suposta elite intelectual completamente desconectada da vida do cidadão comum, que o Thomas Sowell chama de a visão dos ungidos. Né? Ou, confesso, eu posso pegar aqui, por exemplo, para uma frase do ministro Luiz Roberto Barroso que sintetiza perfeitamente isso. Diz aqui o Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Como se constata, a história às vezes anda devagar, outras vezes ela anda rápido. É difícil prever quando será um caso e quando será o outro, mas não importa. O nosso papel, o deles, dessa elite, é empurrar a história. Este é o nosso papel como intelectuais, empresários, trabalhadores, como pessoas socialmente engajadas a serviço da humanidade. O nosso papel é empurrar a história. O papel do Ryan Ruth, para ele, vai ser empurrar a história. Era empurrar a história. Isso é democracia para eles. É a elite empurrando a história. Então, quando a história não se move na direção da vontade dessas pessoas, elas se sentem compelidas a interferir, de alguma forma, mudar a história. E por isso que a gente tem uma campanha presidencial americana com 2 tentativas de assassinato do mesmo candidato.
Algo que, até onde eu sei, nunca aconteceu antes na história. Mesmo quando nas campanhas presidenciais antigas dos Estados Unidos, a gente se surpreende, né? Como os candidatos tinham pouca segurança, o próprio presidente tinha pouca segurança. Se você olhar até o século XIX, as pessoas batiam na porta da Casa Branca para se queixar com o presidente. Né? E ainda assim, com uma população extremamente armada, a gente não, e tivemos várias tentativas e assassinatos bem-sucedidos na história americana, mas eu não consegui buscar um precedente histórico com 2 tentativas de assassinato com um mês separando entre elas, dentro da mesma eleição.